Tudo bem com vocês? Quem está falando sou eu, professor Paulo. E desta vez, como estava no meu cronograma de roteiro, e no meu cronograma de vídeos, hoje eu trago um estudo sobre uma criatura que eu acho que na verdade é a primeira criatura que eu falo do Triássico, que é o... Desculpa se eu errar a pronúncia, o Herrerasauro. Eu chamo ele assim, tá, gente? Porque Herrerasauro é meio difícil pra mim. Me desculpem se caso eu errar a pronúncia da criatura, beleza? Porque eu não sou muito de ficar falando sobre ele não, entende? Mas como muitos me pediram, vou fazer aqui um estudo sobre ele, bem completinho. O roteiro foi feito por mim porque o Ian de novo está muito ocupado e eu entendo o lado dele, né? Pois esse ano está sendo puxado. Mas vamos deixar de enrolação, não é mesmo? Eu sou o professor Paulo e sejam todos bem-vindos ao canal Universo Jurássico. Estudo de hoje: Herrerasaurus, o antigo predador do Triássico. Vamos lá, né, alunos, falar as informações do Herrerasaurus. O Herrerasauro ou Herrerasaurus foi um dos primeiros dinossauros a existir como é que eu posso dizer, na geologia do mundo e no mundo inteiro, né? Foi um dos primeiros, não? Eu não disse que foi ele o primeiro, tá? Seu nome significa lagarto de Herrera, depois do fazendeiro que descobriu o primeiro espécime. Todos os fósseis conhecidos desse carnívoro foram descobertos na formação Ixiganluda da Era Carniana, Triássico Tardio, de acordo com o ISC, datado de 231,4 milhões de anos atrás, no noroeste da Argentina. A espécie tipo do Herrerasaurus ixigalentensis foi descoberta por Oswaldo Heng em 1963, desculpa o gaguejo, e a única espécie atribuída ao gênero, o Esquisauro e o Fragilissauro, são sinônimos dessa criatura. Por muitos anos, a classificação do Herrerasaurus não era clara porque era conhecida a partir dos restos de muitos fragmentos. Acreditava-se que fosse um terópode basal, um sauropodomorfo basal, um saurisquiano basal ou não um dinossauro, mas um outro tipo de arcossauro. Entretanto, com a descoberta de um esqueleto e o crânio quase completos em 1988, o Herrerasauro foi classificado como um terópode precoce ou saurisquio. Precoce em pelo menos 5 revisões recentes da evolução de terópodes, com muitos pesquisadores tratando pelo menos provisoriamente como um membro mais primitivo de tetropoda ou terapoda, alguma coisa assim do gênero. É um membro da peraí, gente, calma que eu vou falar. Herrerasauridae. Desculpa aí, gente, que o nome é bem complicadinho. Uma família de gêneros semelhantes que estavam entre os primeiros da radiação evolutiva dos dinossauros. O Herrerasauro era um carnívoro bípede, levemente construído com uma cauda longa e uma cabeça relativamente pequena. Os adultos tinham crânios de até 56 cm de comprimento e tinham até 6 metros de comprimento total, né? É claro, e 350 kg de peso. Espécimes menores tinham metade do tamanho, com crânios de apenas 30 cm de comprimento. O Herrerasauro era totalmente bípede. Ele tinha fortes membros posteriores com costas curtas e pés bastante longos, indicando que era provavelmente um corredor rápido. O pé tinha 5 dedos, mas apenas os 3 do meio tinham peso. Os dedos externos eram pequenos. O primeiro dedo tinha uma pequena garra. A cauda, parcialmente endurecida por projeções vertebrais superpostas, equilibrava o corpo e também era uma adaptação para a velocidade. Os membros anteriores do Herrerasauro tinham menos da metade do comprimento de seus membros posteriores. O braço e o antebraço eram bastante curtos, enquanto humanos, que no caso a mão, era alongada. Os 2 primeiros dedos e o polegar terminavam em garras curvas e afiadas para agarrar a presa. O quarto e o quinto dígitos eram pequenos tocos e sem garras. O Herrerasaurus apresenta traços que são encontrados em diferentes grupos de dinossauros e vários traços encontrados em arcossauros não dinossauros. Embora compartilhe a maioria das características dos dinossauros, existem algumas diferenças, particularmente na forma dos ossos do quadril e da perna. Sua pelvis é como dos dinossauros saurisquianos, mas tem um acetábulo ósseo, onde o fêmur encontra a pelvis, que estava apenas parcialmente aberto. O íleo, principalmente o osso do quadril, é sustentado por apenas 2 sacros. Um traço basal, no entanto, o pubis apontava para trás, uma característica derivada, como visto em dromeossaurídeos e aves. Além disso, o final do pubis tem uma forma inicializada, como as dos Aveoterópodes,
E o centro vertebral tem uma forma de ampulheta como encontrada no Allosaurus, que por sinal vai estar aparecendo um card aí do meu vídeo do Allosaurus. O Herrerasauro tinha um crânio longo, estreito, que carecia de quase todas as especializações que caracterizavam os dinossauros posteriores e mais parecido com os dos acossauros mais primitivos, como Euparkeria. Ele tinha 5 pares de fenestras, aberturas de crânio, em seu crânio, 2 pares dos quais eram para os olhos e narinas. Entre os olhos e narinas havia 2 fenestras orbitais e um par de minúsculos furos de 1 cm de comprimento, chamados de fenestras promaxilares. Nome bem complicado, não é, gente? O Herrerasauro tinha uma articulação flexível na mandíbula que podia deslizar para frente e para trás para proporcionar uma mordida de agarrar. Essa especialização craniana é incomum entre os dinossauros, mas evoluiu independentemente em alguns lagartos. A parte traseira do maxilar inferior também apresenta fenestrae. As mandíbulas eram equipadas com grandes dentes serrilhados para morder e comer a carne, e o pescoço era delgado e grande. Não tão grande assim, tipo, oh meu Deus, pessoas grandes, era mais ou menos, mas vamos voltar ao foco. O Herrerasauro foi batizado pelo paleontólogo Oswald Haig em homenagem a Victorino Herrera, um pastor de Andes que notou seus fósseis em afloramentos perto da cidade de São João, na Argentina, em 1959. Estas rochas, que mais tarde renderam o Eoraptor, fazem parte da formação Ischiogadolasto, nome complicado, e datam no final do período Ladiniano aos primeiros estágios canianos do final do período Triássico. Haig nomeou um segundo dinossauro destas rochas na mesma publicação que Herrerasaurus. Este dinossauro, Ichthyosaurus catoi, é agora considerado um sinônimo júnior e um juvenil de Herrerasaurus. O Herrerasauro era originalmente considerado um gênero dentro de Carnossauria, que então incluía formas similares a Megalossauro e Antrodomedos, ou Antrodemos, tanto faz. Este é o último a equivalente a Allosaurus, apesar de Herrerasaurus ter vivido muitos milhões de anos antes dele e reter múltiplas características primitivas. Esta classificação carnossauriana foi alterada por Rose e Tatari em 1969, que classificaram Herrerasaurus dentro da família Griponichaidae dentro da Carnossauria. Os dentes de Herrerasauro indicavam que era um carnívoro. Seu tamanho indica que ele teria predado comedores de plantas pequenos e médias. Estes poderiam ter incluído outros dinossauros, como Piscinossauros, bem como os mais abundantes Rincossauros e Sinapsídeos. Herrerasauro em si pode ter sido predador ou predado por Halcichides, gigantes como Saurosuchus ou Saurosucos. Feridas punção foram encontradas em um crânio. Agora vamos falar a classificação científica dessa criatura. Reino, Animalia. Filo, Chordata. Clado ou clade, dinossauro. Ordem, Saurischia. Família, Herrerasauridae. Gênero, Herrerasaurus Haig, 1963. Espécies, Herrerasaurus ischigalastensis. E o seu nome binominal, Herrerasaurus ischigalastensis Haig, em 1963. Bom, gente, esse foi tudo sobre o Herrerasauro. Se gostaram do vídeo, por favor, em nome de tudo que é mais eterno, deixem um like, pois, ultimamente as visualizações dos likes estão bom? Então, mas eu não tô gostando da situação, gente. Vocês estão o quê? Vocês estão abandonando o canal? Estão deixando o canal? Querem que eu mude alguma coisa? Por favor, falem nos comentários. E se você quer acompanhar melhor os vídeos, entre no grupo do meu canal, que o link estará aí na descrição. É sério. Se você tá vendo o vídeo até aqui, tem interesse em entrar no grupo, fale assim, #quero entrar no grupo, pra eu saber que você quer entrar e eu lhe mandar os requisitos para você entrar lá, os negócios lá. Mas enfim, eu espero que tenham gostado. E é isso. Um forte abraço aí, fiquem com Deus e uma boa semana para vocês aí. Fui, meus alunos, até o próximo vídeo. Amo vocês.